Dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver agora a pergunta 224. Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos: que é a alma no intervalo das encarnações? Essa é a indagação feita por Kardec e os espíritos dão a seguinte resposta: espírito errante que aspira a novo destino, que espera. Então, na condição de espírito fora da vida física, temporariamente fora da vida física, nós somos espíritos errantes, ou seja, espíritos que estão aguardando uma nova oportunidade para fazer o nosso aprendizado aqui como espíritos encarnados. Então, é nesse período entre uma encarnação e outra, na condição de espírito aqui dito errante, é que nós fazemos aquele exame, é que nós podemos fazer a nossa avaliação. Em que ponto da evolução nós estamos? O porquê estamos naquele ponto da nossa evolução? Se estamos atrasados evolutivamente, é porque cometemos algumas falhas que impediram a nossa ação. Então, é esse período em que o espírito ele olha para si mesmo, ele observa a condição em que ele se encontra no plano espiritual. Condição boa ou ruim, a depender dos resultados das suas ações. Então, nós estamos, quando desencarnados, estamos ali na condição de espírito errante e fazemos o nosso autoexame. Aí a gente pode indagar, por que não fazemos esse autoexame quando encarnados? Deveríamos fazer. Seria o ideal, o correto, nós fazermos esse autoexame independentemente do fato de estarmos encarnados ou não. O nosso problema é que, quando encarnados, nós, infelizmente, vamos em busca daquilo que o mundo material nos oferece, em detrimento dos bens internos, nós vamos em busca dos bens externos. Porque quando encarnados, nos vemos como seres materiais. E não somos seres materiais, somos seres espirituais, temporariamente vestindo um corpo de matéria mais densa. Mas nós somos espíritos, não somos matéria. Então, quando desencarnamos, nós devemos. Nem todos os espíritos fazem. Há espíritos que desencarnam e continuam com as mesmas ideias que tinham quando encarnaram. E ficam ansiosos por reencarnar para colocar em prática as ideias, os desejos, os interesses que sempre tiveram acerca das coisas materiais. Na condição de espírito errante, a verdade se mostra à nossa face, clara, límpida. Mas mesmo assim tem espíritos que fecham os olhos e só enxergam aquilo que querem, aquilo que desejam. E muitas vezes, a maioria
dos espíritos aqui desse planeta, que é um planeta de provas e expiações, está em busca única e exclusivamente dos bens da vida física, dos prazeres que a vida física oferece. Então, na condição de espírito errante, deveríamos, não só como espírito errante, mas também como espírito encarnado, nós deveríamos sempre estar em busca do nosso progresso, em busca do bem, do amor ao próximo, da humildade, da simplicidade, e aprendermos a trabalhar não somente visando os nossos interesses, unicamente os nossos interesses, mas deveríamos agir visando o bem de todos que estão à nossa volta, até porque são nossos irmãos, pertencemos à mesma família, filhos de Deus, todos nós somos, então somos irmãos. E continua aqui no item A. Quanto podem durar esses intervalos entre uma reencarnação e outra, né? Essa é a indagação de Kardec. E os espíritos responderam o seguinte: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Olha só, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Então, tem espíritos que reencarnam quase que imediatamente. E outros levam um tempo maior na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. O que é importante para o espírito é a sua evolução. Tudo que nós passamos, nós espíritos, passamos, todas as experiências que nos são dadas, todas as atividades que nós desenvolvemos, visam a nossa evolução. Tudo flui para que o nosso progresso aconteça o mais rápido possível, da forma mais profunda possível, da melhor maneira possível. Então, nosso tempo na erraticidade, ou seja, na condição de espíritos livres da carne, do corpo físico, pode ir de algumas horas até milhares de séculos. E continua aqui a resposta que os espíritos deram a Kardec. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Então, nós temos que experienciar a vida física. Nós precisamos reencarnar. Isso é algo importante, evolutivamente falando, para todos nós. Então, a vida física, ela nos oferece a oportunidade de fazermos a nossa jornada evolutiva. Nós, espíritos ainda muito mais interessados nas coisas da matéria do que nas coisas espirituais, nós precisamos passar por essas experiências para aprendermos a valorizar o que realmente tem valor e sairmos da ilusão, da busca do ouro dos tolos, e irmos em busca da luz divina. E continuando aqui, os nossos irmãos
que responderam a Kardec. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas das suas existências precedentes. Então, a cada nova existência, nós não reencarnamos de supetão. Vai você, agora é você. Não, assim, meio que sorteado. Não. As nossas reencarnações são estudadas. Nossos irmãos maiores que nos protegem, eles verificam os pontos frágeis, os pontos equivocados da nossa conduta, do nosso pensar, do nosso sentir. E eles preparam uma reencarnação onde os pontos frágeis, os pontos escuros, os equívocos, tudo isso será limpo e refeito. Ou melhor, deveria, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes o plano espiritual, os nossos irmãos, né, que nos protegem, que nos amparam, eles preparam para nós novas experiências na vida física que são as melhores, as mais excelentes, visando a nossa evolução, visando a nossa limpeza dessas marcas, essas máculas que nós temos em nós. E aí, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós reencarnamos e aqui chegando, esquecemos completamente do compromisso que fizemos, do contrato que assinamos com a espiritualidade, para seguirmos a nossa construção interna, visando a nossa evolução e, ao mesmo tempo, visando o bem de todos que estão à nossa volta. E nós, muitas vezes, temos que repetir as mesmas lições, as mesmas, em várias reencarnações. Muitas vezes já fomos reprovados, olha, vai ter que repetir tudo de novo. Não tem outro jeito. Nós só iremos evoluir a partir do nosso querer, do nosso desejo, da nossa vontade firme de vencer as dificuldades que nós mesmos criamos para nós. Deus não criou nenhuma dificuldade. Ele nos deu todas as ferramentas para que a gente pudesse evoluir numa linha reta, sem paradas, sem ressaltos, sem abismos. É nada disso. Linha reta para frente e para o alto. Está no Evangelho. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. A linha reta é Jesus. Está tudo escrito lá no Evangelho. Jesus nos aconselhou como devemos agir. E aí nós reencarnamos visando essa forma, que é a forma alinhada com os ensinos do nosso rei, nosso mestre, nosso guia e modelo. E muitas vezes nós retornamos cheios de esperança, né? Com aquela vontade de nos melhorarmos, mas muitas vezes, aqui chegando, nós nos encantamos
pelos bens passageiros. Vamos ficar atentos. Vamos cuidar. O principal é o nosso mundo interno. Nossa mente, nossos pensamentos, nossos desejos, nossos interesses, nossas emoções. Vamos verificar se o nosso mundo interno está alinhado com os ensinos do Mestre Jesus. Se não tiver, temos que alinhar. Temos que nos realinhar a Jesus. É a nossa fortaleza. E somente nós mesmos podemos fazer isso. Ninguém vai evoluir por nós. A evolução, ela se dá a partir da ação de cada um. Então, cada um é responsável única e exclusivamente pela sua evolução. Nós podemos até dar as mãos àqueles companheiros que estão caídos, necessitados de um conselho, de uma orientação, mas eles seguirão se quiserem. Temos o livre-arbítrio. Então, meus irmãos, vamos em frente. Já paramos demais, já nos atrasamos demais, já criamos obstáculos para a nossa caminhada demais. Vamos em frente. Para frente, para o alto, como nos disse Jesus. E continua aqui uma outra subpergunta, item B. Essa duração depende da vontade do Espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Olha só, a duração das nossas provas, das nossas dores, não é? Ou a duração do tempo em que ficamos na erraticidade, esse tempo de intervalo, essa duração, ela depende de nós, espíritos, ou elas podem nos ser impostas pelos irmãos espirituais mais elevados. Essa é a indagação. E aí, os espíritos responderam o seguinte: é uma consequência do livre-arbítrio. Então, depende de nós. É uma consequência daquilo que fizemos, uma vez estando de posse da liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Olha, isso é uma frase lapidar. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Será que só quando desencarnamos que tomamos consciência daquilo que fazemos, definindo o que é o bem e o mal? Eu diria que não. Aqui, como encarnados, nós sabemos perfeitamente o que fazemos. E fazemos conscientemente. Temos o livre-arbítrio, poderíamos não fazer isso ou aquilo. Mas normalmente escolhemos mal aquilo que desejamos para nós. E continua aqui o Espírito nos respondendo. Mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Então, os espíritos sabem o que fazem. E muitas vezes, sabendo o que fizeram, sabendo das consequências nefastas,
eles insistem. E aí, para esses mais assim teimosos, aí não tem jeito. Entra a lei divina em ação. Aí entram as dores, as punições, os sofrimentos, os mais diversos. Mas todos eles aparecem no nosso caminho com uma única finalidade: acertar os nossos passos, acertar a nossa direção. É para isso que existe a dor. É por isso que nossa amantíssima irmã dor nos visita. Quando erramos, imediatamente ela chega para nos reposicionar na caminhada correta. E continua aqui a fala dos nossos irmãos espirituais. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, assim, espíritos que estão numa faixa de maior adiantamento, que já estão interessados em ao chegar no plano espiritual e dar continuidade ao seu aprendizado, estão interessados em se melhorar, esses espíritos, eles podem aí pedir e são atendidos, na grande maioria, para que continuem os estudos que são feitos fora do corpo físico. Por quê? O plano espiritual ele é muito mais organizado que o plano material. No plano espiritual, existem instituições as mais diversas, todas elas visando o nosso aprendizado, o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento espiritual. São instituições de ensino, são escolas do plano espiritual, que nos dão a possibilidade de um estudo muito mais aprofundado, muito mais rico. Nós temos o exemplo de Joana de Ângeles, que fez um curso sobre a psicologia e nos trouxe lá um livro fabuloso a esse respeito, nos explicando o funcionamento da nossa mente. E nos trouxe orientações que aqui na Terra ainda são desconhecidas, mas no plano espiritual já são conhecidas. E esses espíritos que estudam lá, que aprendem lá, na vanguarda do conhecimento, quando eles reencarnam, eles vão gradativamente se lembrando disso e vão em busca desse caminho e desenvolvem essas ciências aqui no nosso planeta. Então, essa grande interação entre o plano espiritual e o plano material, ela é intensa. No livro dos Espíritos, eu não lembro a pergunta agora, mas eles dizem que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Isso quer dizer o quê? O nosso contato, a nossa relação com os espíritos desencarnados é muito, muito, muito intensa. Bastante intensa. E é isso, meus irmãos. Não estamos aqui largados ao léu. Nós estamos sob a proteção de Deus, em primeiro lugar, e dos nossos companheiros espirituais, nossos guias que nos orientam na nossa caminhada. Ninguém está sozinho. Vamos às discussões dessa segunda parte e daqui a pouco iremos retornar. Muita paz.